Olá, este é o Francotech Cast, o seu podcast sobre tecnologia, programação, novidades do mercado e muito mais. Nos acompanhe e não perca nossos assuntos, debates, resenhas e críticas sobre diversos temas. E aí, pessoal? Vamos conversar sobre uma coisa que, sinceramente, tá bem difícil de entender. A indústria de games hoje tá fazendo mais dinheiro do que nunca. É uma grana que faz Hollywood parecer pequena. E, ao mesmo tempo, parece que tá tudo desmoronando. A gente vê a demissão em massa, estúdios que a gente ama fechando as portas, um clima de crise no ar. Ué, como assim? Como é que uma indústria que tá no auge do sucesso financeiro pode parecer tão estável? É exatamente esse nó que a gente vai tentar desatar hoje. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vamos começar com esse número aqui: 188 bilhões de dólares. Essa é a receita anual da indústria de games no mundo. Cara, é um valor até difícil de processar. Só para colocar em perspectiva, se a gente somar a grana que a indústria do cinema e da música fazem, não chega nem perto disso. É um verdadeiro gigante do entretenimento, maior que qualquer outro. Olhando por esse lado, a indústria deveria estar, sei lá, soltando fogos, comemorando uma era de ouro, né? E é aqui que o paradoxo fica escancarado. Apesar dessa montanha de dinheiro, o que a gente tem visto nos últimos tempos é isso aqui: uma verdadeira carnificina. Olha só esses números. São milhares de pessoas, sabe? Artistas, programadores, roteiristas, gente talentosíssima perdendo o emprego. E não é empresa pequena, não. É Xbox, PlayStation, Epic, são os pilares da indústria. Ver demissões nesse nível, enquanto os lucros batem recorde, é o que deixa todo mundo, de quem joga a quem desenvolve, de cabelo em pé. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? Por que uma indústria que está literalmente nadando em dinheiro age como se estivesse à beira da falência? A resposta não é simples, não é só a culpa é de fulano. O buraco é bem mais embaixo. A resposta está na estrutura, em como essa indústria se financia e, mais importante, para quem ela realmente precisa prestar contas. É uma história sobre crescimento, sobre expectativas e um choque de realidade entre a arte de fazer jogos e a máquina de Wall Street. Para a gente entender o programa de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para um período de sucesso que parecia não ter fim. A última década foi, sem dúvida, uma era de ouro para os games. O crescimento foi absurdo, e ele ainda foi super intensificado pela pandemia, que empurrou milhões de pessoas para dentro de casa procurando o que fazer. E claro, com todo esse sucesso, os olhos do mercado financeiro se viraram para cá com tudo. Ok, dá uma olhada nesse gráfico. A linha sobe de um jeito que é quase vertical. Durante 10 anos, a indústria não só cresceu, ela explodiu. E um crescimento assim, explosivo, é como um ímã para investidor que está caçando o próximo grande negócio. O setor de games deixou de ser um nicho de nerds para virar um dos investimentos mais quentes do planeta, prometendo lucros gigantescos. E aí, as empresas de games entraram na bolsa de valores e começaram a jogar um jogo com regras bem diferentes. E aqui a história dá uma virada. Aquele crescimento maluco que parecia infinito bateu num teto. A indústria ainda é, sim, muito lucrativa, mas aquela curva de crescimento, sabe, deu uma chatada. Parou de crescer no ritmo frenético que os investidores se acostumaram. Para quem joga, isso não muda nada, mas para o mercado de ações, estagnação, mesmo que seja num patamar de lucro altíssimo, é um baita sinal de alerta. É visto como um fracasso. E agora, a gente chega no ponto central, no pulo do gato de toda essa confusão. Chegou a hora de entender quem é o verdadeiro cliente que as grandes empresas de games precisam agradar. E olha, a resposta pode surpreender. Não é necessariamente quem está com o controle na mão. Essa frase aqui, ela praticamente mata a charada. A partir do momento que uma empresa abre o capital na bolsa, a obrigação principal dela passa a ser com os acionistas. E o que o acionista quer? Ele não quer só um jogo bom. Ele quer crescimento, um crescimento constante, agressivo e, se possível, infinito. Todas as decisões de qual jogo fazer, a como vender, passam a ser filtradas por uma pergunta: isso vai fazer o valor da nossa ação subir? Tá, mas o que é esse tal de crescimento exponencial na prática? Pensa assim, não basta a empresa lucrar $1 bilhão este ano. Ano que vem, o mercado espera 1,2 bilhão. No outro, 1,5 e assim por diante, numa curva que sobe cada vez mais rápido. Ser só lucrativo, ou seja, manter o mesmo lucro do ano passado, é punido pelo mercado, as ações caem. É uma lógica insaciável que força as empresas a darem um jeito de tirar mais e mais dinheiro a qualquer custo.
E esse slide aqui ilustra o beco sem saída perfeitamente. De um lado você tem a expectativa do mercado financeiro, que é abstrata, é uma fantasia de dinheiro infinito. E do outro, bom, do outro tem o mundo real. Existe um número limitado de pessoas no planeta, com um número limitado de horas no dia e uma grana limitada para gastar. Uma hora, essa busca por crescimento infinito dá de cara com a parede da realidade. Simplesmente não dá para vender mais jogos para mais gente por mais dinheiro para sempre. A conta não fecha. Ok, mas como é que toda essa discussão financeira, meio abstrata, afeta quem só quer sentar e jogar um pouco? Porque no fim do dia, essa pressão toda tem um impacto direto e muito profundo na qualidade, no preço e até na criatividade dos jogos que a gente consome. Um dos maiores fatores é o custo de produção, que ficou uma coisa de louco. Pensa só, um jogo como Super Mario World foi feito por uma equipe minúscula, coisa de 10 pessoas. Hoje, um jogo blockbuster, um AAA, a gente está falando de um exército de mais de 400 profissionais trabalhando por 5, 6, 7 anos. Isso sem contar o marketing, que pode custar o mesmo tanto ou até mais. São centenas de milhões de dólares para um único produto. E com essa grana toda em jogo, o fracasso simplesmente deixou de ser uma opção. Um único lançamento que não venda o que se esperava pode ser catastrófico, pode levar um estúdio inteiro para o buraco. Isso cria uma cultura de medo, uma aversão total ao risco. As empresas são empurradas a apostar no que é seguro, sabe? Em sequências de franquias que já dão dinheiro, em vez de arriscar milhões numa ideia nova, original, que pode ou não dar certo. A criatividade acaba sendo sacrificada no altar da segurança financeira. E as consequências? Bom, a gente sente na pele, né? O preço dos jogos subindo para $70. A obsessão com os jogos como serviço, que transforma um jogo numa maquininha de fazer dinheiro contínuo com passe de batalha e microtransação. A enxurrada de sequências e remakes, enquanto ideias novas ficam mais raras. A pressão para lançar logo e cumprir o calendário fiscal resulta em jogos cheios de bugs. E o mais triste de tudo, estúdios super talentosos que a gente adora, sendo fechados do nada, porque o último jogo, mesmo sendo bom, não foi um sucesso comercial gigante o suficiente. Beleza, diante desse cenário de crescimento estagnado e uma pressão absurda por lucro, a pergunta que fica no ar nas salas de reunião é: e agora? Se o modelo atual de vender jogo caro para console e PC chegou no limite, de onde a indústria vai tirar mais crescimento para deixar Wall Street feliz? A resposta para isso já está moldando o futuro dos games. Existe quase uma cartilha de crise que está todo mundo seguindo. Passo 1, o mais brutal: cortar custos para aumentar o lucro rápido. É daí que vem as demissões. Passo 2, tirar o máximo de dinheiro do público que já existe. É por isso que assinatura e jogo como serviço viraram a regra. Passo 3, procurar gente nova para vender, mercados que ainda não foram tão explorados. E por último, apostar todas as fichas na próxima onda tecnológica, na esperança de começar um novo ciclo de crescimento maluco. E quando se fala em encontrar novos mercados, esse gráfico aqui entrega tudo. O mercado de celular já é responsável por metade de toda a grana da indústria de games. É um mercado gigante, com bilhões de jogadores em potencial, principalmente em países emergentes. É por isso que a gente vê franquias clássicas de console, como Call of Duty, Diablo, indo com tudo para os celulares. A maior chance de crescimento hoje está ali, na palma da mão. A mudança de chave, o que resume tudo isso, é essa transição de vender produtos para vender serviços. Em vez de uma compra única, onde o jogo é seu e pronto, a meta agora é prender o jogador num ecossistema de pagamento mensal. Serviços como o Game Pass e a PlayStation Plus são o futuro que os investidores sonham, porque eles dão um fluxo de dinheiro estável, previsível, tudo o que o mercado de ações ama. E aquele quarto passo, a busca pela próxima onda. O dinheiro e a empolgação dos investidores já estão mudando de lugar. A inteligência artificial é vista como a nova fronteira. A promessa é que ela vai revolucionar como os jogos são feitos, talvez até criando tipos de entretenimento que a gente nem imagina. Para o capital de risco, que antes via os games como futuro, agora é a IA que ocupa esse lugar, com a promessa de um novo ciclo de crescimento exponencial. E a gente termina com essa reflexão, que é inevitável. A indústria de games está numa encruzilhada. De um lado, tem a paixão de quem cria querendo fazer arte e de quem joga querendo experiências novas. Do outro, tem a lógica fria e implacável de um sistema financeiro que exige um crescimento infinito que o mundo real não consegue entregar. A grande questão para o futuro é: qual dessas duas forças vai ter mais peso para decidir o que os videogames vão ser daqui para frente? A resposta para isso vai definir o destino de algo que tantos de nós amamos. E esse foi mais um episódio do Franco TechCast. Nos siga nas nossas redes sociais.
Comente e ajude a elevar o debate e levar o assunto para cada vez mais ouvintes. E não perca os próximos episódios. Um abraço e até mais!